Boa tarde a todos. Meu nome é Camila, eu sou da Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Brasil, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado como Músicas e suas relações com o pensamento social de alunos de escolas públicas. Bom, esse trabalho, ele se origina de um recorte de uma pesquisa que buscou investigar as representações sociais de alunos dos anos finais do ensino fundamental das escolas públicas acerca da relação família-escola. Bom, atualmente a sociedade ela é marcada por diversas características, como o individualismo, o consumismo, a competitividade e também pelas diversas violências que são enfrentadas pelos jovens. Então, essas características também elas podem ser visualizadas dentro do ambiente escolar, principalmente com o aumento das questões de agressão, da intolerância e questões também de racismo. E situações como essas, então, acabaram fazendo com que aumentasse as discussões sobre a relação entre a escola e a educação moral. Além disso, a educação ela se caracteriza como uma ação intencional, que tem como objetivo a formação integral dos indivíduos em um determinado contexto histórico e social. Então, por isso, é necessário uma escola que faz a justiça social, que inclui e qualifica as novas gerações, que sabe lidar com a diversidade e leva uma aprendizagem significativa para esses alunos. Ou seja, então, é necessário uma escola onde os alunos eles aprendam e se eduquem para a vida como cidadãos. Então, pensando também nas ações de âmbito político, que colocam, então, muitas vezes na sociedade as escolas sem partido e também as escolas cívico-militares, utilizando da justificativa de que é necessário um resgate dos valores morais que foram supostamente perdidos pela sociedade, apenas esse estabelecimento de uma disciplina, a criação de uma escola militar ou a adoção de ações de controle disciplinar não é suficiente. Então, para uma educação justa, é necessária a cooperação, a solidariedade, um respeito mútuo e também que são construídos socialmente e moralmente, além de levar em consideração então a diversidade dos sujeitos ali dos alunos e o ambiente também onde eles estão inseridos. Aí também é necessário considerar que a escola e a família, elas são as duas instituições que são responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo e moral desses alunos. Então, elas acabam se complementando em relação à educação e nenhuma pode acabar substituindo a outra totalmente. Aí, pensando nesses elementos, então nesse trabalho a gente se preocupa em analisar as imagens dos alunos de escolas públicas acerca da escola e da família a partir da análise de imagens, análise de músicas que foram citadas por eles. Então, em outras palavras, busca-se identificar os esquemas perceptivos e de significação produzidos pelos alunos a partir da teoria das representações sociais. Mas então, qual que é a relação da música com o social? Então, a música é vista como uma atividade relacionada à expressão de emoções e de sentimentos, uma forma também de divertimento ou de relaxamento, e também ela é considerada um modo de comunicação. Então, ela é uma atividade que está presente no nosso cotidiano e é um elemento que é decorrente das nossas relações sociais. Então, ela é considerada um objeto de representações sociais. E ao tratar da música, é possível a gente fazer uma relação dela com a estrutura da representação social, com duas faces que a gente chama de objetivação e de ancoragem. Então, na objetivação das representações sociais, ela permite tornar real um esquema conceitual e substituir uma imagem por sua contrapartida material. Ou seja, então, nesse caso, aqui os alunos eles buscam uma forma de traduzir os seus pensamentos. Então, eles acabaram materializando uma ideia que era abstrata em alguma coisa concreta, que foi o caso das músicas. Já pelo processo de ancoragem, então a sociedade ela torna o objeto social um instrumento do qual pode dispor, e esse objeto é colocado numa escala de preferência nas relações sociais existentes. Então, dessa forma, aqui a ancoragem ela contempla a categorização das cognições dos alunos que estão associadas aos aspectos simbólicos e às atitudes que os alunos têm sobre o tema. E além disso, aqui também por meio das músicas é possível ser uma forma de expressão de questões que não podem ser ditas socialmente, questões que não são aceitas pela sociedade. E também são meios de identificação dos grupos, de manifestação e também de pertencimento social e cultural. Em relação à metodologia, ela foi dividida em duas etapas.
Então, a gente tem aqui a análise dos dados e a coleta desses dados. Então, para a coleta dos dados, foi realizada então por meio da aplicação de um questionário para 407 alunos das séries finais do ensino fundamental. Portanto, então foi de sexto ao nono ano e foi de forma presencial, em duas escolas públicas localizadas na periferia da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E vale destacar aqui que a pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos e também foram tomados todos os cuidados necessários. Aí a questão presente no questionário e que deu origem a esse trabalho pediu aos alunos que, se você fosse comparar a relação da família com a escola, poderia ser comparada a quê? Daí as palavras citadas por eles nessa questão, elas foram organizadas em 6 categorias distintas, e nesse momento aqui, nesse trabalho, o que nos interessa seria a categoria denominada como músicas. Aí, para a análise desses dados, então as músicas, as letras delas, foram organizadas em um banco de dados, e aí foram analisadas a partir dos pressupostos da análise de conteúdo de Bardan e também com auxílio do software, o Iramutec. Aí, já partindo para os resultados, então, por meio do questionário, foi possível realizar a caracterização dos alunos participantes, que está presente nessa tabela. Então, por meio desses resultados aqui, a gente consegue perceber que do total de participantes, 256 pertencem à escola A e 151 à escola B. Referente ao gênero, mais da metade dos alunos declararam ser do gênero masculino. E destaca-se ainda em relação às características desses alunos que 37% respondeu que fica para recuperação no final do ano letivo, enquanto 59% respondeu que sempre passou de ano sem recuperação. Mais 85% respondeu que nunca reprovou e 13% respondeu que reprovou pelo menos uma vez. Mas ainda contribuindo com essas variáveis apresentadas, então a gente tem os hábitos de estudo desses alunos, onde aqui 53%, mais da metade deles, respondeu que estuda apenas nos períodos de prova. E, portanto, então, eles acabam assumindo que não possuem hábitos de estudos diários. Ainda, por meio do questionário, foi possível fazer uma breve caracterização das famílias dos alunos participantes. Então, aqui, por meio dessa tabela, é possível a gente perceber que a grande maioria é composta por pai, mãe e irmãos, ou seja, elas possuem características nucleares de uma família considerada tradicional. Assim, como quando a gente perguntou aos alunos quem das pessoas que moram com eles trabalha fora de casa, a maioria afirmou ser o pai e a mãe. E aqui uma característica também que vale ressaltar é com quem eles ficam nos períodos que estão em casa, onde a maioria respondeu, então em ordem decrescente aqui, com o pai e com a mãe, sozinhos ou apenas com a mãe. E aqui vale lembrar que eles são alunos que estão numa faixa etária de mais ou menos 11 a 15 anos, então eles acabam sendo menores de idade e há ali um elevado número de alunos que afirma ficar sozinho nos períodos que está em casa. Aí, para responder a questão, se você fosse comparar a relação da família com a escola, poderia ser comparada a quê? Então, aqui os alunos eles utilizaram das músicas, e muitos acabaram não especificando qual o tipo ou o estilo da música que se referia. Mas entre as comparações presentes nessa categoria, então apareceram as músicas Class of 2013, Blue Hair, Obrigado Mãe, Paranoia e Bundes. Aí, com o auxílio do software, o Iramutec, foi realizada a criação então de uma nuvem de palavras a partir das letras das 5 músicas presentes na categoria. Então, as palavras com maior frequência, ali elas estão colocadas no centro e com uma fonte maior da nuvem, enquanto aquelas com menor frequência, elas estão colocadas ali mais na periferia e com uma fonte menor. Então, entre os temas presentes na nuvem de palavras, a gente consegue perceber que ali o gatilho central dela é o verbo estar, que aparece ali em destaque no centro. Então, esse termo, ele se relaciona com a idade onde os alunos se encontram, um período da adolescência, que tem um significado, então, importante de transição, de se encontrar em um certo momento ou em um certo lugar. Então, as músicas, elas trazem nas suas letras discussões e características que destacam o período da adolescência, que é um período de passagem, então, para a idade adulta.
Além disso, então, foi realizada uma análise do conteúdo que as músicas trazem. Então, essas 3 músicas aqui, Class of 2013, Blue Hair e Bones, são músicas que falam sobre o período da adolescência, um período de transição, de mudança, de reconhecimento, onde começam então a surgir novas responsabilidades para esses alunos. E além disso também, algumas delas trazem palavras que mostram a sensação de estar perdendo o controle da própria vida. E muitas dessas questões, muitas vezes, elas podem ser visualizadas ainda mais cedo nas classes sociais mais vulneráveis. Então, por conta da necessidade desses alunos, que esses alunos têm de assumir as responsabilidades mais cedo. Aí outra música citada por eles foi a música Obrigado Mãe. Então eu trouxe um trecho dessa música que remete um pouquinho sobre as características que ela traz. Então essa música ela traz à tona na sua letra vários problemas que são sofridos pelos adolescentes, pelos alunos, como a questão da vulnerabilidade social e econômica, questão da insegurança alimentar, as drogas, o alcoolismo e também a questão da desestrutura familiar, no qual muitas vezes a mãe ela acaba sendo o único suporte ali da família. E aí, por fim, a gente tem a música Paranoia, que também foi apresentada, onde eu também trouxe um trecho dela, que é o início da música, onde a sua letra ela nos remete um pedido de socorro, onde o protagonista da música ele mostra ali estar num processo depressivo. Então, nesse sentido, no sentido dessa música aqui, é importante a gente ressaltar a necessidade das escolas elas preverem momentos onde os alunos eles possam falar sobre os seus sentimentos. Então, a gente percebe aqui nessa música a ausência desses espaços, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar. E aqui a falta desses espaços onde os alunos possam expressar suas emoções, nos remete, então, faz com que a gente lembre aos ataques e violências nas escolas que têm aumentado nos últimos anos. Então, situações de violências, elas podem estar relacionadas com diversas questões, diversos fatores, mas entre eles a gente destaca então a opressão e a falta de diálogo. E por isso os alunos eles acabam encontrando outras formas de expressão. Então, músicas como essas aqui podem ser alternativas para que os adolescentes, para que os alunos, eles possam expressar os seus sentimentos, já que faltam espaços para isso no seu núcleo escolar e no seu núcleo familiar. Aí, chegando ao fim, a partir desse trabalho, então, é possível a gente considerar que os alunos eles trazem nas letras das músicas aspectos relacionados à dificuldade do período da adolescência, necessidade e busca de um pertencimento, processo de mudança, de transição, que são vivenciadas por eles, o deixar de ser criança e o se tornar adulto, a saída da escola, a pressão em assumir novas responsabilidades e também muitos problemas sofridos por eles, como a questão da banalização e a naturalização da violência, vulnerabilidade social e econômica, insegurança alimentar, drogas, alcoolismo e também a questão da desestrutura familiar, que é muito presente. E situações como essas, principalmente envolvendo a violência, se relacionam então aqui com a opressão e a falta de diálogo presentes tanto no ambiente escolar quanto familiar. Então, nesse sentido, aqui a gente destaca que a opressão e o autoritarismo, elas não são as melhores opções para acabar com os conflitos com os adolescentes. Então, essa impossibilidade e ausência de diálogo que eles têm pode ter como resultado uma maior violência e maior agressividade em relação a eles. Então, nesse sentido, essas músicas elas se constituem como alternativas para a expressão de sentimentos que não são aceitos socialmente. Então, nesse caso aqui, os alunos eles utilizaram das músicas para expressar seus sentimentos que não eram socialmente aceitos sobre a relação entre a família e a escola. Então, para concluir, a gente destaca o potencial dessas músicas como forma de expressão dos alunos e também como objeto de investigações futuras acerca das representações sociais. Então, aqui estão as referências utilizadas ao longo do trabalho e muito obrigada pela atenção.